Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, esta quarta-feira à noite. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor Jesus. Papai do céu, nos perdoe, Pai, os nossos pecados. E que possamos entrar na sua presença agora com ações de graça, Senhor. Te adorando, te louvando e te engrandecendo. Obrigado porque o Senhor é fiel, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Pai. E que nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Esteja abençoando, por favor, Papai, esses meus irmãos e irmãs que estarão comigo nessa live. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor, que eles estejam na proteção de Cristo, Pai. Que o Senhor venha proteger a cada familiar, a cada meu irmão querido, Senhor, que precisa da Tua graça e da Tua proteção. Que o Senhor venha, através do Seu poder, entrar nesses lares, Pai, proteger, cuidar, restaurar a sua saúde, restaurar as suas finanças, restaurar os convívios sociais e familiares também. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é poderoso, Pai. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Nesses momentos que estamos vivendo, Pai, nós precisamos da graça do Senhor. Mais do que nunca, Pai. Precisamos da mão do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos e irmãs. Cuida, Senhor, e traz de volta a esperança que muitas vezes está indo embora, Senhor, das nossas vidas e dos nossos corações. Traz de volta essa esperança que precisa se revivar, Senhor, em todos nós. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos pelo nome poderoso de Jesus. Que o Senhor se faça presente, Pai, no meio do Teu povo essa noite. É o que eu peço, Pai, e agradeço pelo nome maravilhoso de Jesus. É o que eu louvo e peço. Amém, meu Pai. Graça e paz, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de estar com você esta noite. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja sobre a sua vida e a sua casa. Que você esteja agora com o teu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor e que essa palavra vá ir lá no fundinho do seu coração, trazendo a graça e o amor do Senhor. Muito obrigado, você que é de São José, você que é de Pinda, Jacareí, Campos do Jordão, Sorocaba, não importa onde você está, que Deus esteja te abençoando, cuidando e te protegendo de uma forma poderosa nesses momentos que estamos vivendo. Que em nome de Jesus, esse encontro dessa noite seja para a bênção da sua vida e também da sua família. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor te proteja. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria que você, que sempre está comigo, pegue aí a palavra de Deus, abra a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. 1 João, a carta que João escreve, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Eu queria convidar a você a ler junto comigo e que possamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor nesta quarta-feira. Hoje é o dia que o Senhor nos oferece a oportunidade de poder adorá-lo, de poder engrandecê-lo, de poder exaltá-lo. Por isso eu sempre desafio a todos a lerem junto comigo para que nós possamos crescer em estatura e em conhecimento de Jesus. A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, um texto fantástico que eu queria compartilhar com você esta noite, que relata dessa forma a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Amém, meu querido? É a palavra do Senhor que nos ensina, e eu queria tirar um tema desse texto que nós lemos de 1 João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15 ao versículo 17, que o Senhor se faça presente na sua vida e que você aprenda um pouquinho daquilo que você leu. É um texto fantástico, é um texto que nos ensina muitas coisas. E esse tema que eu queria tirar desse texto que nós lemos, eu queria dizer a você, controlando os nossos desejos. Controlando os nossos desejos. É um texto fantástico, um texto que nos ensina a controlar os nossos desejos. Os desejos que nós temos lá no coração. Para você entender um pouquinho, quando o Senhor criou o homem lá no Éden, o Senhor deu a oportunidade ao homem de desfrutar o convívio com Deus. Deus descia, conversava com Adão, tinha momento com Adão, falava com Adão, Adão desfrutava da presença de Deus e ali havia comunhão. Mas o pecado, a partir da transgressão, da desobediência, tanto de Adão como Eva, houve-se um rompimento desse contato. E entrou-se o pecado no mundo, no coração do homem. E o homem acabou sendo expulso do Jardim do Éden. E lá o homem começou a viver a sua própria sorte. Antes ele tinha a oportunidade de estar com Deus. Agora ele não desfrutava mais da companhia de Deus. Mas precisou vir o Filho de Deus chamado Jesus para morrer na cruz e voltar a esse relacionamento com o homem. Mas nesse relato tanto de Gênesis como nós vemos nos evangelhos, só Jesus foi o sacrifício vivo para nós voltarmos a ter comunhão com Deus e relacionamento com Deus. Mas o que está muitas vezes no coração do homem é um coração que, na sua ação, é um coração às vezes de pecado. Ações que o pecado nos desviam do desejo de Deus. Você já se olhou no espelho alguma vez e parou e falou assim, nossa, como eu pude fazer isso? Como eu pude fazer ou falar isso? Até você se espanta com essa atitude que você teve. Mas Paulo diz que o viver do homem deve ser um viver depois que você aceita Jesus para o Senhor. Mas até você digerir isso, o pecado vai habitar em todos nós. Nós iremos em alguns momentos errar, em alguns momentos pecar, em alguns momentos fazer coisas que nós achamos que outrora não faríamos. Mas esse texto que João está relatando aqui, João está falando que os nossos desejos, aquilo que está dentro do ser humano, muitas vezes querem tomar a rédea da nossa direção existencial, da nossa vida. E esses desejos são fontes que muitas vezes não se esgotam. Buscam, por exemplo, a concupiscência da carne, ou seja, o apetite desordenado desses desejos carnais. Também a concupiscência dos olhos, ou seja, a cobiça de possuir. Aquilo que olhamos, queremos. Isso, muitos passam e sofrem por isso. E não basta ser simplesmente vivenciar no mundo. Aonde nós estamos acontecerá isso. Por quê? Porque os nossos desejos, muitas vezes, o inimigo usa para nos afastar do plano de Deus. Da mesma forma, a soberba da vida, que é o orgulho, o egocentrismo, a ganância de querer mais. Nunca estamos satisfeitos. Por isso que hoje, essa noite, eu queria compartilhar com você controlando os nossos desejos. Já falando a você, se você tem um pedido de oração hoje, para nós orarmos no final dessa live, coloca aí nos comentários para nós orarmos por esses pedidos. Assim que nós estivermos terminando essa live, nós oraremos
por esses pedidos. Coloca aí nos comentários para que possamos orar no final dessa live. E esse controlar o nosso desejo também deve ser com um controle que muitas vezes nós achamos que podemos vencer o pecado. E muitas vezes nós não conseguimos. É tão claro isso, é tão certo para o ser humano que o pecado às vezes nos desvirtua do plano de Deus, que Paulo em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 18, ele fala dele mesmo. Olha, o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um apóstolo que, se você olhar no Novo Testamento, o que mais escreveu sobre Jesus, ele relata sobre ele mesmo, em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 18. Olha que diz essa palavra do Senhor. É tão interessante o que Paulo está tratando aqui, que vai falar a partir do versículo 18 do capítulo 7 de Romanos. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, isto eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Ele está dizendo sobre ele mesmo. Quando ele entende que se ele brincar com o pecado, se ele brincar com situações difíceis, ele vai cair. Como aconteceu, por exemplo, com Sansão. Grandes homens como Davi, Sansão e tantos outros que achavam que poderiam ter controle do pecado, acabaram caindo nos desejos da carne. Por isso, em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo que nós lemos, 15 a 17, relata que nós precisamos controlar os nossos desejos. Pois o mundo está aí. Esse mundo que aqui está dizendo não é um mundo que Deus fez, porque tudo que Deus faz é perfeito. Se o Senhor, que eu sei que lhe fez, ele fez você perfeito. Mas o pecado que está em você precisa ser limpo pelo sangue de Jesus e pela graça de Jesus, para que nós possamos viver para o Senhor e caminhar no Senhor. Nesse momento que nós estamos vivendo, não só o momento da pandemia, mas o momento que o ser humano está inserido nesse sistema, às vezes nós queremos facilidades em muitos momentos. E aí é onde o pecado entra em cena. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o que eu não deveria fazer, eu faço. E o que eu deveria, acaba não fazendo. Por quê? Porque o pecado habita em mim. E nós precisamos controlar os nossos desejos para viver uma vida santa. Uma vida de transformação, uma vida de amor em Cristo, uma vida de amor no Senhor. Porque nós sabemos que amar a Deus sobre tudo e sobre todos é um relato que o próprio Jesus disse. Olha, eu vou resumir o mandamento em duas situações. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Se você pegar toda a Bíblia, você vai resumir a Bíblia, toda a lei, nesses dois mandamentos que o Senhor tem nos dado. Mas muitas vezes o pecado, a concupiscência tem entrado no nosso coração e tem desviado o nosso foco de Jesus. Esse momento da pandemia, a pandemia tem tirado o nosso foco de Jesus. Hoje, a pandemia se tornou um momento tão difícil que nós achamos que todos que pegam Covid falecerão. Não é bem assim. Porque aqueles que aceitaram Jesus entendem quem é Jesus. Jesus ainda cura hoje. Mas às vezes nós estamos com tanto medo que não estamos olhando para Jesus. E essa concupiscência que João está tratando aqui, em 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15, ele fala que esse desejo incontrolável, que é carnal, que são as inconcupiscências, dão margem para todos nós duvidarmos de Deus, duvidarmos de situações, duvidarmos da nossa vida, porque dentro de nós há o pecado, dentro de nós há o medo, dentro de nós
há circunstâncias e situações que nós estamos olhando mais essas coisas do que olhar para Deus. E eu queria, meu irmão e minha irmã, que você hoje, nessa quarta-feira à noite, dia 3 de março, você tenha em seu coração o desejo de se aproximar a Deus e pedir a Ele santidade, para que essas concupiscências, que é um desejo carnal incontrolável, não domine você. Incontrolável através de erros, desejos que muitas vezes nós cometemos, que nós não deveríamos, mas acabamos fazendo. Eu não sou diferente de você, vocês não são diferente do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo já disse isso em Romanos capítulo 7. Nós precisamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor, porque o pecado quer dominar e o inimigo tem usado o pecado para tomar conta das nossas vidas e nos tirar do foco de Deus, controlando os nossos desejos. Isto, meu irmão e minha irmã, é muito difícil para todos nós. Porque outrora, lá atrás, antes de nós nos convertermos, nós tínhamos alguns desejos que muitas vezes nós caímos nesses desejos, ou seja, nós cedíamos e acabávamos realizando. Mas depois que nós aceitamos Jesus, não deve ser assim. Mas ainda acabamos fazendo. É tão certo isso que Tiago, capítulo 1, versículo 14, versículo 15 diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olhe que texto. Todos nós precisamos nos aproximar de Deus e não deixar os desejos nos controlar. Pelo contrário, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele controle os nossos desejos, as nossas concupiscências. Esse mundo como sistema, o inimigo está dominando. A pandemia tem tirado o foco de Deus, o foco de servir ao Senhor, o foco de buscar a santidade, de ter momentos de orações, momentos de intercessões, momentos de nós estarmos na presença de Deus, lendo a palavra, orando, buscando santidade. Quantos homens de Deus que já pregaram o Evangelho e sucumbiram nos seus desejos carnais. A todo momento, meu irmão, vigia, tenha a sentinela do Espírito em você, porque o pecado está sondando as nossas vidas, quer ter o trono do nosso coração para dominar, e o nosso coração, o nosso desejo, o Paulo diz, sax, carne. Muitas vezes nós queremos buscar as concupiscências da vida com facilidades, que muitas vezes quer tirar o lugar do sacrifício, da oração, da busca incessante de Deus. Por isso, controlar os nossos desejos se fazem necessário, principalmente nos dias atuais, porque Jesus está prestes a voltar. E ninguém conseguirá ver Deus sem ser separado para Ele. Ou seja, aceitá-lo do fundo do coração e buscar um viver santo, um viver de exaltar o nome de Deus, um viver de engrandecer o nome de Deus, de dizer não para o pecado e sim para Jesus, não para a carne, sim para Deus. Por isso, nesse texto que nós lemos, em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, ele está nos dando uma receita de bolo. E essa receita é de crescermos na graça, crescermos em conhecimento do Senhor, a tal ponto de buscar esse Deus e tentar controlar esses desejos. Se é difícil para você, meu irmão, é difícil para todos nós. Esses momentos de controlar os nossos desejos, as nossas concupiscências, esses desejos incontroláveis que muitas vezes nós temos.
nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude. Para nós vermos a Deus. Para quando o Senhor voltar, nós estaremos aptos a estar no reino, na mão de Deus. Por isso, eu queria compartilhar com você 4 situações nesse texto, para que você tenha isso no seu coração. E gostaria que você tivesse essa vida com esse aprendizado que o apóstolo João está nos ensinando. A primeira coisa que nós vemos o relato em 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15, está realmente no versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que está no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que, Orlando, o amor do Pai não está nele se nós estamos no mundo? Nós estamos inseridos aqui. Estamos inseridos aqui. Deus fez o cosmos. Ele fez a perfeição. Mas o pecado entrou no mundo através de um homem, de um casal. E esse pecado conturbou o sistema desse mundo. Aqui João está dizendo sobre o sistema que está na mão do inimigo. E o inimigo tem controlado o sistema a tal ponto que nós estamos amando o mundo de tal forma que, para que ler a Bíblia? Para que buscar a Deus? A igreja está fechada, está tudo bem. Como se isso não bastasse para nos esfriar a fé, esfriar o desejo de ter a presença de Deus. E o pecado toma conta da nossa vida a tal ponto de nós amarmos o mundo de uma tal forma que parece que Deus não está mais na nossa vida e nem no meio da igreja. Por quê? Porque aquele que ama a Deus, ou seja, você, eu, impõe um limite sobre os desejos do mundo em minha vida e em minha casa. O mundo está dizendo, o sistema que nós vivemos, que o politicamente correto é aquilo que você pode fazer, que você bem entender. E aqui esse texto está falando com clareza. Não ameis o mundo, não ameis o sistema, nem o que há no mundo, o que o sistema te sugere. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe por quê? Porque o desejo de estar, por exemplo, aqui nesse culto de oração na quarta-feira, muitos possuem outros desejos. Como, por exemplo, para que orar? Para que escutar o pastor Orlando falando? Tem outras coisas para eu fazer, né? Tem outras coisas que eu possa realizar, que são muito mais importantes do que ter um momento de comunhão. Por isso, pensando nisso, nós estamos na última sexta-feira de cada mês. Começou isso no mês passado de fevereiro, dia 26. Nós faremos agora de novo, dia 26 de março, toda a última sexta-feira do mês. Nós teremos um culto pelo Google Meet, como foi feito, de oração, de palavra, de adoração, com todos os irmãos. Eu vou lançar na penúltima semana o link para que nós possamos nos encontrar, vendo um ao outro, orando um ao outro, como se a igreja estivesse ativa, pois eu sei que ela está, mas nós podemos um ver o outro. Então será toda sexta-feira de cada mês, para nós estarmos juntos, dizendo não a esse sistema que está fazendo nós olharmos para as outras coisas e não para o povo de Deus. Aqui controlar os nossos desejos deve ser em nosso coração a demonstração do amor de Deus. E esse amor de Deus é não sucumbir ao desejo que o mundo quer impor sobre a nossa vida e a nossa casa. Olha que interessante, meu irmão. As coisas que mais nos aproximavam, que era o abraço, o beijo, o aperto de mão, são as coisas que o mundo está dizendo que transmite o Covid. Você não pode abraçar? Você não pode beijar? Você não pode estender a mão?
Não é estranho isso? O sistema que o mundo está dizendo para todos nós que para não se infectar com esse Covid, faça coisas de distanciamento, fique longe. Eu sei que temos que fazer, irmãos, mas não é muito estranho? E nós precisamos dizer a esse sistema que ele não controla a minha vida e a minha casa. Porque é tão interessante que o pecado, muitas vezes, os cristãos têm aplaudido o pecado. A mídia, o entretenimento, nos encoraja a invejar os pecadores. Porque esses que não servem a Deus são tão felizes. Porque esses que não servem a Deus são tão prósperos. Eu quero ter prosperidade na minha vida. Eu quero ser feliz. Mas nós esquecemos que o nosso coração não pode ter inveja, como diz em Provérbios capítulo 23. Versículo 17 diz assim: o teu coração não inveje os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todo o dia de sua vida. Sabe que muitas vezes o impacto do mundo tem causado nos cristãos o politicamente correto são bons demais. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida está no coração de muito cristão. E nós precisamos tirar isso de nós. Porque o Senhor quer mostrar que nós amamos a Ele. E a concupiscência quer mostrar que tem outro significado a vida. Viver para os prazeres do mundo. Pode desfrutar o mundo. Por quê? Você se sacrifica. Por que que você ora? Por que que você busca a Deus por pessoas que estão enfermas? Por que que você ora a Deus? Nós oramos porque nós amamos a Deus e amamos o próximo como a nós mesmos. O sistema não vai nos dominar. O sistema que nós vivemos neste mundo não deve causar em nós paixões. Deve causar em nós o amor, reflexo de Deus na prática no mundo. É tão claro isso, meu irmão, que Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não importa o que o mundo está tentando colocar no nosso coração, nós amamos a Deus. Não importa o que os políticos estão dizendo, nós amamos a Deus. Não importa o que o inimigo está realizando nesse mundo, nós faremos o que Deus pede. E isso para nós já é o suficiente para nós dizermos ao Senhor, como 1 João capítulo 2, o versículo 15 está dizendo para nós essa noite: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso, eu estou controlando os meus desejos porque eu amo a Deus, e o mundo não vai reinar sobre a minha vida e sobre a minha casa, porque a minha casa tem a graça de Deus. A minha casa tem a prosperidade de Deus. A minha família está coberta pela oração. Os meus filhos, os meus mais familiares amados, os meus irmãos serão protegidos pela minha oração. Porque o sistema do mundo não impera na minha vida. O amor de Deus impera. Eu sempre vou buscar a Deus. E eu peço a você que você faça isso. Não ameis o mundo, nem o sistema desse mundo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a ti mesmo. E você vai ver quantas bênçãos você terá. Porque a nossa bênção pode acontecer aqui, mas não é daqui. A nossa bênção é da volta de Jesus. E nós estaremos com o Senhor na glória. E Ele nos dará as recompensas devidas. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você, que nós vivemos, ou devemos viver pelo menos, aquele que ama a Deus impõe limite sobre o que, Orlando? Também está no versículo 16, a parte B do versículo 16, que diz a concupiscência da carne. Olha que diz no versículo 16, a parte B do versículo: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa concupiscência da carne, apetite desordenado de desejos carnais. Nós estamos vendo homens e mulheres de Deus caindo no pecado,
pelas concupiscências da carne. O que eu aprendo aqui então, Orlando, é que aquele que ama a Deus impõe limite sobre os desejos de desfrutar as coisas. A concupiscência da carne são ações que nós realizamos em nossa vida, são desejos que nos incitam a nos alimentar de condições ou de situações sensuais, de situações de imoralidade, embriaguez, glutonaria e tantas outras coisas que a carne pede. Muitas vezes, e principalmente casais, estão se excitando com outros homens e mulheres, porque os desejos na carne são insaciáveis. Nós primeiro olhamos, vamos ver isso em seguida, e depois nós desejamos, e depois nós coabitamos. Esses desejos que nós devemos entender e viver é o que Paulo está relatando em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Note que as coisas, a concupiscência da carne, é aquele desejo que você não tem controle. E ao não ter controle, incita você, a todos nós, a procurarmos satisfações nos desejos que o pecado traz, e não no Senhor. O pecado é, se você transmitir ou trazer ele à tona, é errar o alvo. Isso é pecado. O alvo é Jesus, mas o pecado nos desvirtua do alvo e do foco e acabamos não agradando a Deus. Muitas vezes nós esquecemos que a nossa vida deve ser uma vida que busca desfrutar a presença de Deus. Não é errado, todo ser humano está dentro dele o desejo. Mas esse texto que eu li para você em Gálatas capítulo 5 fala do fruto que a carne produz em nós. Não é um fruto de agradar a Deus. Quando nós caímos, irmãos, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Não estamos fazendo só mal para os outros, estamos fazendo mal para nós. Jesus, em Lucas capítulo 4, você vai ver isso em Mateus capítulo 4 também, fala da concupiscência da carne que Jesus passou na tentação, lá no deserto. E essa tentação veio provocando o desejo de Jesus para a satisfação do prazer. E Jesus foi tentado pelo diabo no deserto após jejuar 40 dias. E o diabo disse a ele, lá em Lucas capítulo 4, se você tiver um tempinho, lê, ou Mateus capítulo 4, também narra da mesma forma. O diabo diz, se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Note que muitas vezes o pão pode alimentar só um momento. O pecado e o desejo, quando nós nos sucumbimos a ele, às vezes nós achamos que vai nos dar alívio, vamos ter prazer, vamos sim, mas é momentâneo. E esse prazer passa. E depois que você faz isso, você reflete e fala, nossa, eu caí, eu errei. Isso causa em nós um peso. O pecado causa um peso. A concupiscência da carne, os desejos, o sistema que o mundo tem falado para nós. Ah, pode trair, que é normal. Eu estava assistindo esses dias que eu achei muito interessante. Um professor de Direito do Trabalho. Estava estudando para a OAB. E o professor de Direito do Trabalho disse num comentário, é normal você ter um casamento, mas ter outros parceiros.
Você pode buscar, é normal isso. Isso é normal na vida. Não, isso não é normal. Para o Senhor não é. Para a nossa vida não é. Você vai desejar e vai ter o seu desejo saciado. Mas e depois? Vale você perder a salvação? Vale você perder o reino de Deus? Não vale. Então, imponha limite sobre os desejos de desfrutar as coisas. Essas coisas, para aqueles que têm diabetes, que precisam se controlar em alimentos que não podem comer. Vontade de comer, eu sei que acontece, vontade, tem desejo. Mas muitas vezes, se nós saciarmos isso, vai causar enfermidades que vão, às vezes, trazer até a morte. É assim o pecado. Aquele desejo incontrolável pode ser e nos dar, assim, aquele gosto de saciar. Mas é só um pouquinho, porque nós perderemos a salvação. Terceira coisa que eu queria compartilhar com você, meu irmão, que está nesse texto, em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Nós estamos agora no versículo 16 também, na parte B do versículo, dizendo que a concupiscência dos olhos. Aquele que ama a Deus impõe os limites sobre o que, Orlando? Se por outrora nós colocamos limites nos desejos de desfrutar as coisas, por outro lado nós colocamos limites nos desejos de obter coisas. Porque nós queremos saciar, mas antes disso começa no olhar. Nós olhamos e queremos aquilo. A concupiscência dos olhos, muitas vezes, diz respeito àquelas tentações que apelam para os desejos ambiciosos dos homens de obter coisas. A avareza, o roubo, o desejo de inveja, que o outro tem eu também quero. São concupiscências que muitas vezes todos nós estamos caindo sobre a pornografia, a violência, os tumultos, filmes eróticos, coisas obscenas, o que virou comum para muitos cristãos hoje. Como se o mundo falasse que isso é bom, pode fazer. Não, não pode fazer. Isso não é bom. Isso vai nos afastar de Deus. Por isso eu apelo a você, meu querido irmão e irmã, controle os seus desejos. Peça a graça de Jesus para você entender que você pode ter coisas. Você pode possuir coisas, mas peça para Deus das coisas que se aproximam dEle, das coisas que nos levam até Ele, das coisas que nos aproximam da mão dEle. Ele pode te dar coisas materiais, Ele pode te dar os seus desejos realizados no sentido bons desejos. Ele pode dar tantas coisas para você. Isso é tão claro como diz em Lucas capítulo 4, falando da tentação de Jesus. Disse o diabo, eu volto a falar, no Evangelho de Lucas capítulo 4 ou Mateus capítulo 4, quando você puder ler sobre a tentação de Jesus, você vai ver o que tem muito isso, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O diabo disse para Jesus, dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem o quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda essa coisa será sua. E Jesus responde, também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quando você olha, e você dá uma segunda olhada, em muitos momentos nós caímos. Controla isso, meu irmão. Quando você olhar, peça a graça de Jesus. Todo mundo olha. Eu também vou olhar. Uma coisa é você olhar, a outra coisa é olhar, passar, filtrar ao coração. E esse que não tem filtro, passa a desejar. É perigoso. Não deixa isso dominar a sua vida. Controle isso em nome de Jesus. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto também, que também está no versículo 16, a parte B, a soberba da vida.
O que eu aprendo aqui, Orlando? É que aquele que ama a Deus impõe um limite sobre o que? Os desejos de realizar coisas ou de realizações, de obter coisas. A soberba da vida. Vou dar um exemplo para você que é tão comum nos nossos dias. A famosa carteirada. Você sabe com quem você está falando? Hã? Você sabe com quem você está se dirigindo? Nós estamos vendo isso hoje no mundo. Às vezes a concupiscência de entender que eu acho que eu sou o cara, o bom. Nós não somos ninguém na presença de Deus. Se é o único que deve ser adorado, é Jesus. Não é governante, não é pastor, não é bispo, não é ninguém. É só o Senhor que deve ser adorado. É só o Senhor que merece a minha adoração e o meu coração como trono dele. Porque muitas vezes a gente esquece que em Mateus capítulo 23, versículo 12, diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus estava falando para os discípulos. Jesus está falando para você. Você. Nós precisamos ser mais humildes, porque a concupiscência dos desejos, seja da carne, seja dos olhos, a soberba da vida, devem muitas vezes querer o lugar de Deus. Isso não deve persistir, porque a nossa vida é o trono de Deus, o nosso coração é o altar de Deus. E muitas vezes eu não amo a Deus quando eu deixo isso me dominar. Eu preciso ser mais humilde na minha expressão. Eu preciso ser mais humilde de ajudar e abençoar. Eu preciso estar por último para Deus me colocar em primeiro. Eu não preciso me colocar em primeiro porque Deus me colocará por último. Eu não sou ninguém sem Deus. Nós não somos ninguém sem Deus. Nós precisamos controlar os nossos desejos. É tão forte isso, porque o mundo como sistema tem dominado a igreja, a tal ponto da teologia da prosperidade, por exemplo. De coaches evangélicos, querendo mostrar que nós podemos só ter coisas nesse mundo. Eu sei que Deus pode dar, eu sei que Deus pode abençoar, Ele pode trazer graça para nós, prosperidade para nós, mas a gente precisa voltar ao princípio do Evangelho. E o princípio do Evangelho é o amor a Deus. E esse amor a Deus é controlando os meus desejos e abençoando vidas. Em Lucas capítulo 4 também, você vai ver que o diabo disse a Jesus: se és filho de Deus, atira daqui para baixo. Um desafio que você percebe que o diabo faz para Jesus, mas Jesus responde: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Sabe o que Jesus quis dizer aqui? Olha que belo, olha que maravilhoso. Jesus olhou para o diabo e falou assim: olha, não me tente. Eu sou o seu Deus. Eu não caio na sua cilada. Nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos no Senhor. E eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a sua vida seja pautada em Jesus. Que nós possamos dizer não a esses desejos. Porque é tão claro o que diz no versículo 17. Leia comigo o versículo 17. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, os seus desejos, esse sistema vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar. E quem está buscando o desejo do Senhor, quem está trabalhando a se controlar, quem está buscando ao Senhor Jesus, vai entender que o Senhor vai voltar. E esse Jesus que nós acreditamos é aquele que nos ensina, como diz Tito, a carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 2.
Olha o que diz versículo 11 e versículo 12. Eu quero encerrar com esses versículos. Espero que você guarde no coração. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo de uma forma sóbria, justa e piamente. Enquanto, o que Paulo está dizendo aqui, enquanto você estiver nesse mundo, meu irmão e minha irmã, só a graça de Jesus vai te ajudar a vencer esse sistema. Mas a graça de Jesus trouxe a salvação. E aquele que se entregou na sua vida diária de controlar os seus desejos, poderão ver a Deus e habitar com Deus no seu reino. A minha orientação a você essa noite, meu irmão e minha irmã, é que você controle os seus desejos, porque eu sei que você quer estar com Jesus. Eu sei que você quer estar no reino, no tempo exato. Quando o Senhor voltar, o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Que nós possamos sempre ter o desejo em nosso coração voltado para caminhar com Deus, controlando essas concupiscências que muitas vezes são incontroláveis. E nós precisamos do Senhor para subsistir nesse sistema mundano. Porque o sistema do mundo quer controlar a igreja, quer controlar as nossas vidas. E nós não podemos admitir, porque nós amamos a Deus. E se amamos a Deus, essas coisas não estão no controle na minha vida e nem da minha caminhada. Amém, meu irmão? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Queria convidar você a orar agora em nome de Cristo por pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que precisam das nossas intercessões. E eu convido você a orar pelo Sérgio Sato e Andréa Sato. Precisam das nossas orações, a saúde deles está bem difícil, então peço a você que ore por esses irmãos. Peço que vocês orem também pelo José Roberto, o cunhado da Reiko, que precisa das nossas intercessões. Vamos estar orando por esses pedidos. Eu convido a você a me ajudar nessas orações. O Augusto, o cunhado da Rose também, esteja orando por ele, pela recuperação dele também, em nome de Jesus. Tá? Eu peço que você, de uma forma especial, eu peço pelo Nomoto, tá? A Rie e a Mina, esteja orando por essa família também. Eles precisam do Senhor. O Nomoto não está bem da costa, da coluna, então esteja orando por essa família também. Peço pela Yasmin Arata, que você continue orando, intercedendo ao Senhor pela vida dessas pessoas. A Rose agradece as orações pelo Augusto. Ele não sente dores como sentia antes. Então vamos orar por ele ainda, mas vamos agradecer ao Senhor também, porque ele está fazendo a graça do Senhor sobre a vida dele. A Vânia pede oração pelo trabalho dela e pelas colegas também do trabalho. Que nós possamos orar pela Vânia, a nossa irmã de Jacareí. A Reiko pede oração pela Maria Helena, cunhada da sua amiga Ivone, para que a gente possa orar para sua amiga Ivone. A Sandra pede oração pelo conforto do Senhor para com os amigos da Zelina, que faleceu ontem, tá? Que possamos orar pelos familiares. E agradeço as orações pela Cida, irmã da Fátima Figueiredo. A Cida teve alta hospitalar, ela precisa fazer um tratamento. Vamos orar por esses pedidos. E vamos interceder ao Senhor agora. E eu convido você a estar comigo, para que nós possamos adorar o Senhor através do nosso clamor. Ore comigo, por favor. Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que venha em resposta a essas petições, a essa oração, a esse clamor, Pai. Irmãos que precisam se recuperar da saúde, irmãos que precisam voltar com sua saúde para Te adorar, Pai. Muitos estão sofrendo, muitos estão passando por momentos difíceis, Pai. E só a Tua graça, só a Tua misericórdia, Pai,
Só o teu poder e o teu amor pode fazer um milagre, Pai. Por isso a tua igreja se une esta noite para te adorar, para te louvar, Senhor, para te engrandecer, Jesus. O Senhor tem poder, Pai. O Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor sabe quando nós sofremos. O Senhor conhece esses que estão enfermos, que precisam da cura e do milagre do Senhor. Traz, Pai, o alívio, traz a paz, traz a restauração, Pai. Tira essa enfermidade em nome de Jesus, porque onde o Senhor coloca a mão, o Senhor é o maior médico de todos. O Senhor tem poder, Pai. Por isso a tua igreja se une essa noite para te adorar, para ouvir ao Senhor e para clamar a Ti, pedindo ao Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. A Tua igreja precisa de Ti. Mostra para nós, Pai, que o Senhor continua sendo aquele Deus tão amoroso, Pai. Eu sei que se o Senhor não quiser fazer, o Senhor continuará sendo esse Deus que nós cremos. Mas tem misericórdia, Pai. O Senhor é longânimo. O Senhor é misericordioso. Tantas vezes a gente viu tantos milagres do Senhor e nós sabemos que mais uma vez o Senhor pode fazer. Por isso esses nomes que nós colocamos que precisam da recuperação e da restauração das suas saúdes. O Senhor pode, Pai. Deus, vem com a Tua paz. Vem com a Tua cura. Vem com o Teu consolo. Nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor tem abençoado. Mas nós continuaremos enfrentando o inimigo e buscando a Tua vontade. Pedindo ao Senhor que se realize em nossas vidas os Seus desejos e não os nossos. Que o Senhor se faça presente com todo esse meu povo que está comigo aqui. Com todos esses irmãos e irmãs que precisam da graça do Senhor. Talvez estejam desempregados. Talvez estejam faltando coisas nos lares, com enfermidades, chorando, está doendo, Pai. Cura, Senhor. Abençoa, traz prosperidade, Jesus. É o que nós pedimos, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe meu querido irmão e minha querida irmã. Muito obrigado você que é de São José, você que é de Jacareí, Campos do Jordão, você que é de Pinda, muito obrigado. Que você esteja sempre debaixo da proteção do Senhor. Você que é de Sorocaba, muito obrigado por você me permitir entrar no seu lar, trazer uma palavra e orar por você. Que Deus te abençoe. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço do fundo do coração. Convido a você a estar conosco no estudo de sexta-feira, às 17 horas. Sábado, devocional do livro de Salmos, às 19 horas. Culto de ceia, prepara aí os elementos da ceia do Senhor para o domingo agora, dia 7. Nós queremos, junto com você, celebrar a ceia do Senhor. Muito obrigado a todos vocês. Lembra aí, guarda aí na sua folhinha, última sexta-feira do mês de março, nós teremos um momento do culto da família. Será pelo Google Meet, tá? Eu enviarei o link e nós estaremos juntos, um olhando para o outro. Todo mês agora, última sexta-feira do mês, nós teremos esse culto da família, culto onde nós podemos orar ao Senhor, buscar ao Senhor e orar pelos outros. Nós teremos uma chance de louvar ao Senhor. O nosso irmão Mário, lá de Mogi Mirim, estará tocando junto conosco, adorando a Deus junto conosco, uma palavra e um momento de oração para nós entendermos que a igreja vai compartilhar, nós estaremos juntos em oração. Será agora oficial, todas última sexta-feira do mês, pelo Google Meet, nós estaremos adorando a Deus.
Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, não importa onde você estiver. Muito obrigado. Que o Senhor esteja te abençoando. Um grande abraço, um beijo no coração. Fica com Deus. Um grande abraço a todos vocês. Fica com Jesus. Uma ótima semana em nome do Senhor.